Lucas 18, de 9 a 14. Vamos juntos? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que todo será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A proposta desse texto já está no versículo 9, né? Essa parábola é para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. No nosso tema identidade, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão, como eu me vejo, como eu penso a respeito de mim mesmo. Eu quero voltar um pouquinho do que nós falamos domingo. Nós falamos um pouquinho que identidade vem da palavra igualdade. Significa igualdade, idêntico, identidade, idêntico. A minha identidade está relacionada com o que eu me identifico, com aquilo que eu me identifico, com aquilo que eu tenho como espelho. E aí então é importante lembrar que a nossa identidade vem de uma fonte além de nós, além do que nós mesmos somos, mas vem de fora, externo. Ou seja, uma identidade é algo que é derivado. E nós falamos muito bem que, como crentes, nossa identidade vem de Deus, que nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e como que alguém que é construído, e nós temos que parecer com a forma que foi dada pelo Criador, por aquele que nos fez. Isso é a nossa identidade. Mas como nós sabemos, o pecado fez como que se danificasse essa identidade. Essa imagem foi quebrada. Nós passamos a ser pecadores, uma imagem quebrada. Mas com Cristo nós vamos recuperando dia a dia essa identidade. O homem então não pode encontrar a si mesmo, a não ser a partir de um ponto fora de si mesmo, no relacionamento com a sua origem. Você quer recuperar a sua identidade? Você quer saber quem você é? Você precisa buscar Deus, encontrar Deus. E à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, ouvindo Deus, nós vamos aprendendo a respeito do nosso real propósito. E nós somos, qual é o nosso propósito nessa terra, na vida, o que Deus quer fazer de cada um de nós. E eu até estava pensando, nesse tempo a gente fala a respeito do mundo, que muitos querem ser o que não são, né? Eles mudam, a gente fala muito a respeito da questão de mudar até a própria forma de ser, o homem querendo ser mulher, etc. E eu fiquei pensando em relação ao cristão. Nós somos também dessa forma. Nós não podemos ser o que nós somos alguém além do que nós somos em si mesmo. Ou seja, se a gente
buscar ser o que nós nascemos para ser, no sentido do pecado, né? Nós vamos ter uma identidade ruim. Então nós praticamente somos como o mundo. A loucura do mundo é diferente, mas nós podemos ser considerados loucos para o mundo também. Porque se nós falamos, não, nós somos filhos de Deus, não, nós somos a imagem de Deus, o mundo vai falar, você é louco, você não é, Deus é Deus. Da mesma forma que a gente fala para eles, vocês são loucos porque vocês se identificam com o que vocês não são, eles podem falar isso para nós. Mas nós estamos certos, né? O mundo que está errado. Então nós temos dois textos principalmente, Efésios 2:10, que diz: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse versículo aqui dá bem um resumo de qual é a nossa identidade. Somos feitura, feitos, criados. Então quem nós somos? Somos criados por Deus. Para quê? Para boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E nós lemos também o texto de 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse texto tem a sua importância no sentido de que nos lembra que quando nós aceitamos, quando nós recebemos a Cristo, quando nós entendemos o plano de salvação, que Jesus morreu para nos salvar, quando nós entendemos do amor de Cristo, nós entendemos que nós somos uma nova criatura. Esse versículo começa dizendo, que o amor de Cristo nos constrange, e aí depois fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. Então nós realmente entendemos isso. Mas vamos então para o nosso texto de hoje. O texto de hoje está relacionado ao que pensamos de nós mesmos. O que pensamos de nós mesmos é importante. E o que nós pensamos de nós mesmos? Qual é o pensamento que nós temos em relação a nós mesmos? Aqui diz: é a profunda convicção de que somos integralmente indignos da bênção futura, de que de fato somos aptos somente para a destruição, que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. O que pensamos de nós mesmos é importante. Aqui, irmãos, está relacionado o que nós pensamos de nós, estou falando do eu, não do eu com Cristo, mas do eu. Eu estava lendo uma passagem de um livro falando sobre esse texto, falando sobre isso, e ele disse que aqueles que acreditam que não merecem os céus, que acreditam que estão perdidos, são os que têm chances, são os que estarão nos céus. Agora aquele que acha, não, eu sou alguém que está indo bem, eu faço boas coisas, eu sou uma pessoa acima da média, aquele que acha que está bem, esse está perigo. Então deu para entender a ideia aqui, o que pensamos de nós mesmos é importante, o que eu penso de mim mesmo. Se você olha para você e você vê pecado, você vê miséria, você vê tristeza, quando você olha para o seu eu, você vê alguém incapaz de chegar próximo de Deus, você está no caminho certo. Por isso que está aqui dizendo essa frase: é a profunda convicção de que somos indignos, nós não merecemos as bênçãos de Deus, somos aptos para a destruição. Ou seja, é o reconhecimento de que nós precisamos
de arrependimento, que nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Nós não podemos e não precisamos, não devemos nos desculpar, mas confessar o nosso pecado. Desculpar, né? Essa palavra é interessante, que é desculpa, parece que não foi minha culpa. A gente vive arrumando desculpa. Não, diante de Deus nós não podemos chegar para Ele se explicando, né? Explicando, não, Deus, isso aqui é por causa disso, por causa daquilo, a culpa é do Senhor. Não, eu sou pecador. Eu reconheço que sou indigno, eu reconheço que sou pecador. E esse reconhecimento, esse entendimento de que sou pecador, vai me fazer feliz, vai me colocar diante de Deus, vai me levar ao verdadeiro arrependimento. É uma frase que está aí, né, de Bunyan, que diz: não há graça onde não há temor de Deus. Eu tenho que chegar de mim diante de Deus como Isaías chegou lá no capítulo 6, de 1 a 5. Ai de mim, estou perdido. Palavras de Isaías. Ele tem uma visão de Deus. Interessante essa passagem. E ele chega a essa conclusão: ai de mim, estou perdido. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ele tendo essa visão desses seres celestiais adorando a Deus, ele somente tem cair diante de Deus e diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Como nós nos sentimos na presença de Deus? Nosso sentimento deve ser um sentimento de temor, um sentimento de pequenez, de miséria, de falência. Ninguém consegue chegar à presença de Deus e achar: oi Senhor, nós estamos aqui, né? Eu sou aquele servo poderoso lá da terra. Ninguém consegue chegar assim diante de Deus. Então é mais ou menos essa ideia que nós estamos defendendo aqui, pensando nesse tema identidade. O que pensamos de nós mesmos é importante. Então nós vimos aqui no texto, vamos voltar lá para Lucas. Parou aqui, Thales? Transmissão? Voltar lá para Lucas. E vamos estudar aqui um fariseu enganado. Lucas 18, versículo 9 até o 14. Antes de falarmos sobre esse texto especificamente, nós encontramos em vários momentos Jesus falando a respeito dos fariseus, falando a respeito desses oficiais, desses homens da lei que se achavam grandes. Eles se achavam tão grandes que eles estavam diante de Jesus e não conseguiam enxergar Jesus, se achavam melhores do que Jesus. Tem algumas passagens
que Jesus os repreende, como Lucas 11:39, o Senhor diz para eles: vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Ou seja, eles eram muito bonitos, pareciam tão grandiosos, mas seu coração era algo falido. É uma passagem dessas que eles se encontram com Jesus, Lucas 7, e lá ele é convidado, né, para estar no banquete com os fariseus, e uma mulher pecadora entra e unge os pés de Jesus. O texto diz no verso 39 que ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Esse texto é muito curioso, que o fariseu apenas pensou, e Jesus respondeu o pensamento dele. Jesus respondeu, ou Jesus voltou para a mulher e falou para Simão: vê essa mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, e esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então percebe, Jesus fala para esse fariseu que ele está julgando a mulher, mas aquela mulher realmente estava o reconhecendo como Deus, e ela, por estar aos seus pés, ela estava numa postura de arrependimento. É isso que nós estamos falando, o que pensamos de nós mesmos. Ela entendeu quem ela era, ela estava ali buscando perdão, ela estava ali buscando o amor, o cuidado do mestre. E o fariseu estava julgando Jesus. Como alguém pode julgar Jesus? Como alguém pode falar de Jesus como se fosse assim, né? Mais um aí, ele está achando que ele é mestre, ele não é mestre em nada. Jesus repreende os fariseus por procurarem os primeiros lugares. Lucas 14:7 diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Jesus vai falar aquela parábola dos primeiros lugares. Se você for numa festa, não procure sentar primeiro, porque vai que tem alguém mais importante que você, manda você sentar para trás, traz aquele lá. Senta atrás, que se for no momento certo, alguém vai te convidar. Ou seja, coloque-se sempre numa atitude de humildade. Os fariseus não faziam isso. Eles achavam que eles eram os mais importantes e por isso eles se colocavam em primeiro lugar. Lucas 11:43 diz isso: ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Vocês gostam de ser saudados, de aparecer. Repare que o mundo diz que a gente tem que ter um pensamento. O mundo diz que a gente tem que ter um pensamento, uma autoestima alta, né? Temos que pensar que eu posso, eu consigo, que eu não sou pior, que eu sou melhor. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento. Pode funcionar em algumas coisas, em algumas profissões, em alguns momentos, mas no que se trata a respeito de estarmos diante de Deus, isso não funciona. Aquele que acha que é demais, já está declarando que é a sua falência, declarando que não é ninguém. Então, voltando à parábola, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé,
orava de si para si mesmo. Que oração estranha é essa, não? Orava de si para si mesmo. É como se ele estivesse falando consigo mesmo, para os outros ouvirem, para Deus e para todo mundo que estivesse perto. Ele não está pedindo nada para Deus, ele está informando, ele está: eu sou um grande homem, graças te dou, Senhor. Está contando para Deus: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E aí termina com o pior, né? E nem ainda com este publicano miserável. Estava equivocado a respeito da oração. Isso não é oração. Nós oramos a Deus, não oramos para que Deus escute. Repare que essa oração também é uma forma de obter reconhecimento público. Eles gostavam de orar publicamente para demonstrar quem eles eram. Senhor, obrigado, porque eu aqui nessa cidade construí muitas igrejas e sou responsável pela conversão de tantas almas, né? Pessoal, uma oração do pastor assim, ele está falando de si para si, mas a oração dele é quase que um relatório de como ele é importante, de como ele é melhor que os outros. Então ele usou a oração para reconhecimento público. A gente vê muito isso. Talvez não necessariamente em oração, mas muitas pessoas que acabam falando de si mesmo e acabam assim, né, quase que o mais importante é mostrar que eles realizaram isso. É difícil a gente julgar, né? Então por isso eu não estou falando especificamente de uma pessoa, de uma igreja ou de algum líder. A gente sabe que isso muitas vezes acontece. Então a minha igreja fez uma grande doação para não sei quem lá, o nome da igreja aparece, aí o pastor tal é tal. Então quantas vezes a intenção maior é aparecer do que realizar a obra? Isso acontece muito. Ele estava enganado a respeito de si mesmo, porque ele acreditava ser aceito de Deus, aceito por Deus, em função do que fazia ou deixava de fazer. Ele achava que Deus estava se importando com a lista de boas ações, como eu sou injusto, como eu não roubo, como eu não sou adúltero, como eu sou assim, como eu sou daquele jeito. Para a gente ter uma ideia como funcionava a mente do fariseu, os judeus deviam jejuar apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Este jejuava 2 vezes por semana. É errado jejuar 2 vezes por semana? Não. Mas você já vê uma postura de alguém que quer fazer cada vez mais, como se fosse uma forma de mostrar que eu sou melhor. A questão do próprio dízimo, diz lá em Mateus 23, que ele dava o dízimo até mesmo das ervas do seu jardim. Então aquela pessoa super criteriosa: eu não posso esquecer nada, eu tenho que ser muito correto. E guardavam tantas leis, né, como a gente ouve muitas vezes falar sobre o sábado, em que era mais importante o sábado do que o homem. E aí Jesus falou: o sábado foi criado por causa do homem, o homem não foi criado por causa do sábado, né? Então, são coisas que demonstram que eles estavam enganados, ou seja, no caso aqui, ele estava enganado a respeito do que ele era diante de Deus. Ele estava totalmente convencido de que ele era o tal, né, o cara, o bom diante de Deus. Não pede nada para Deus, porque ele já tem tudo.
tudo, obrigado, eu só te agradeço, porque eu não sou como os demais homens, porque eu sou esse cara importante, legal. E como nós falamos desde o início, qual deve ser a oração? Senhor, perdão, porque eu sou um miserável pecador, porque sem ti nada sou. Um fariseu enganado. Ele estava enganado também a respeito do publicano, porque ele falou: o publicano, não sou como esse aí, já julgou o outro. Não sou como este. Ou seja, ele acreditava que o publicano era um grande pecador, mas lá no finalzinho o texto diz que o publicano voltou para casa justificado, e o fariseu apenas satisfeito consigo mesmo, né? Ele, do jeito que ele veio, ele foi, não ganhou nada, não aprendeu nada, não mudou nada. Ser justificado, ser declarado justo diante de Deus, tem como base o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus. O que disse o publicano? Ó Deus, sê propício a mim, perdão, Senhor. Ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim. O que tem no peito? O coração. Bater no peito, o que ele estava dizendo? Como se ele estivesse dizendo: ó, esse coração aqui, não é bom, não presta. Ele precisa apanhar. Ele precisa morrer. Perdão, ser propício a mim, pecador. Ele batia no peito, pois sabia que no coração, ou seja, no peito, se encontravam os seus maiores problemas, e clamava a Deus por misericórdia. Aonde que estão os nossos problemas? Nosso coração pecaminoso, que precisa ser transformado, que precisa ser modificado por Jesus. O publicano reconhecia os seus pecados, mas o fariseu não tinha ideia do que tinha dentro do seu coração, porque todas as vezes que eles eram repreendidos por Jesus, a maior parte deles, não se converteram, mas a maior parte deles ficavam bravos. É igual quando você repreende uma pessoa e ela fica brava com você. Por quê? Porque ela não reconhece que está errada. Ela acha que você é o chato de estar cobrando, de estar falando. Estou certo. Não vem querer falar da minha vida aqui não. Isso acontece. O publicano então sabia de seus pecados, mas o fariseu, pelo seu orgulho, ele simplesmente condenava o publicano. Aqui dá um retrato também da história do filho pródigo, o irmão mais velho. O irmão mais velho pode ser considerado esse fariseu, e o irmão, o filho pródigo, ele pode ser considerado esse pecador que arrependido volta ao Pai. Romanos capítulo 12, de 3 a 5. Porque pela graça de Deus, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que pensamos de nós mesmos é importante. Não pense de si mesmo além do que convém. Duas frases aqui que eu acho interessante para a gente concluir. Somos diferentes e não melhores que os outros, ou que os outros. Somos infinitamente menores do que Deus. O grande erro aqui, ou o primeiro erro do fariseu, foi achar que ele estava num nível
muito superior do que do publicano. Qual que é a medida? Falando em espiritualidade, falando em piedade, como que a gente vai medir isso? Mas a questão não é nem a medida. A questão de medida, você tem que ter uma comparação. Um copo mais cheio do que o outro, você coloca 2 copos do lado, você vê que um está aqui embaixo e o outro está aqui. Você vê que um está mais vazio, o outro está mais cheio. Então, comparando um com o outro, uma pessoa com a outra, uma pessoa pode representar essa aqui, que está aqui mais baixo, e a outra pessoa pode representar que está aqui em cima. Assim parece que nós somos melhores, né? Mas nós não somos melhores. Primeiro, há uma grande diferença em relação às pessoas. Uma pessoa pode ser melhor em determinada situação e não em outra. Se você medir uma pessoa por uma qualidade dela, né, colocando ela como melhor, como que você vai fazer isso? Às vezes a pessoa, sei lá, ela é um piloto de avião, mas você sabe fazer coisas que ele não sabe. Talvez o piloto de avião não sabe descascar uma banana, né? Você sabe. Tantas diferenças entre as pessoas. Mas o que eu queria falar principalmente é em relação à questão de Deus, que a gente não pode ficar se medindo um com o outro, mas a gente tem que se medir com Deus. Falando da água, quando a gente coloca um copo de água no oceano, faz diferença isso para isso? Tanto esse pouquinho como esse copo quase cheio é infinitamente pequeno, miserável, diante de um oceano de águas. Quando Deus olha para nós, Ele olha 2 cisquinhos ali, um mínimo e um minimozinho lá, seja o que for. Ou seja, ninguém pode achar-se grande. Isaías era um grande profeta. Ele chega diante de Deus, ele tem aquela visão de Deus e ai de mim, sou miserável, pecador. O que pensamos de nós mesmos é importante. Então, dentro desse tema identidade, a gente tem que sempre partir desse princípio. Quem eu sou, no sentido de que eu sou alguém que carece totalmente da misericórdia, do amor de Deus. E a nossa postura de vida é sempre humildade, nossa direção diante de Deus é sempre nessa de clamar a Deus o perdão, a misericórdia, o auxílio. E nunca uma postura como essa do fariseu, que achava que era melhor do que os outros. E eu gosto muito dessa passagem de Romanos 12:3, que diz que cada um deve pensar, não deve pensar, não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé. Então, tudo que nós somos e nós temos, à medida em que nós sabemos e nos esvaziamos, entendemos que sem Cristo nós não somos nada, tudo que nós somos vai ser a partir do que nós recebemos de Cristo, do que nós recebemos de Deus. E a nossa vida ela sempre será uma vida de ações de graças, uma vida na misericórdia de Deus, no cuidado de Deus. Que Deus então nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Vamos orar nesse momento, encerrando assim essa parte. Nós vamos cantar um hino ainda. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, e que o Senhor Deus esteja nos abençoando para que nós tenhamos sempre, ó Deus, essa consciência de quem nós somos, ou seja, de como nós somos carentes da Tua glória, Deus, do Senhor, ó Pai. E que ao olhar para nós, ó Deus, nós possamos
não desanimar, não desistir, mas entender, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos manda para casa justificados. O Senhor é aquele que, depois que nós oramos, que nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos levanta, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos aceita, Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estudar mais uma vez aqui com os irmãos, e que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus.